Olá, sou o Dr. Fernando Malbec Coelho, radiologista abdominal com foco em imagem urológica. No vídeo de hoje, seguimos a nossa série sobre os principais erros técnicos em ressonância magnética de próstata. Lembrando que na primeira parte falamos sobre anatomia zonal. Agora, na parte 2, vamos discutir os pitfalls, que são situações que podem confundir a interpretação, simular câncer e até mesmo alterar a classificação do PIRADS. O objetivo hoje, então, é mostrar de forma muito prática os cenários que mais impactam o diagnóstico e também a tomada de decisão clínica. Fiquem comigo. Então vamos lá, entender os principais pitfalls na ressonância magnética de próstata. O primeiro deles que eu gosto de mencionar é esse aqui, é o sangramento. O sangramento geralmente nos atrapalha bastante, pois ele pode restringir a difusão, de ver bastante componente de sangue aqui na zona periférica esquerda nesse caso, então sempre devemos avaliar a sequência T1 pré-contraste para isso, e aqui a gente consegue caracterizar esse sangramento, como eu mencionei, na zona periférica esquerda, e uma área poupada do sangramento na zona periférica direita. Então, apesar do sangramento não nos atrapalhar, de certa forma, ele também pode nos ajudar, porque a área poupada do sangramento geralmente é a área do tumor. Vou colocar aqui a imagem ponderada em T2, para a gente ver onde tinha sangue aqui na zona periférica esquerda ficou com o sinal mais baixo, e na área poupada do sangramento também tive uma área mais baixa, um sinal mais baixo. Quando a gente observa as imagens ponderadas em difusão e ADC, caracterizamos que aquela área poupada do sangramento, né, onde tem uma importante restrição de difusão, como mencionei, essa área poupada do sangramento geralmente é a área tumoral, e o lado do sangramento, que era o lobo esquerdo, tem uma leve restrição de difusão, como a gente pode ver aqui na imagem da difusão, e aqui também no ADC. Mais um caso aqui para a gente ver agora, uma área de sangramento que se representou aqui na zona, no lobo esquerdo prostático com intensa restrição de difusão. Então, se a gente pulasse eventualmente a avaliação da sequência T1 pré-contraste, você poderia olhar a imagem dessa e classificá-la erroneamente como um PIRADS mais alto. Quando a gente vem aqui para a imagem T1 pré-contraste, a gente observa que essa área é somente um foco hemático. Esse paciente tinha uma história prévia de biópsia. Então, seguimos aqui com uma outra alteração que chama a atenção, que é o teardrop sign, que é a área da zona central. A dica aqui para esses casos é lembrar sempre da anatomia e da topografia dessa alteração. Essa alteração geralmente ela é bastante característica, né? Quando a gente vê esse sinal mais baixo nessa linha mediana basal prostática, muitas vezes a gente olha a DC, olha a difusão, vai restringir a difusão. Então a gente tem que reconhecer que essa aqui é uma área comum a gente ter esse tipo de alteração. Aqui mais um caso de zona central, novamente, prestar muita atenção que as alterações da zona central são muito difíceis de a gente diferenciar se é somente uma zona central normal, anatômica, versus uma alteração neoplásica. Temos que prestar muita atenção na simetria, tanto do padrão do sinal T2, também da simetria do realce, da restrição à difusão. Aqui a gente vê uma zona central simétrica, inclusive o ADC aqui a gente vê essa simetria. Então temos que prestar bastante atenção e a palavra-chave aqui para a gente lembrar que essa zona central tem que ser simétrica. Aqui é o mesmo caso, né, reformatado em outro plano, no plano coronal, a gente observa essa simetria aqui da zona central que nos deixa mais tranquilo nessa avaliação. Aqui é um caso que chama atenção, também um PET-RM com PSMA. Lembrar que a zona central também pode captar um pouco de PSMA. Isso pode gerar ainda mais dúvida na hora de interpretar, porque ela pode restringir a difusão e pode captar o PSMA. Então, novamente, temos que ter atenção aqui, né? Lembrar que essas alterações são nas bases prostáticas, né? Que é a localização da zona central. Novamente, a gente vendo uma alteração simétrica que nos tranquiliza aqui para esse tipo de alteração. Diferentemente de um caso como esse, também um PET-PSMA, dessa vez uma alteração bastante infiltrativa, né? Essa aqui não tem como a gente pensar em uma zona central anatômica, sim uma lesão mesmo, que acomete praticamente todo o lobo direito prostático, aqui na imagem coronal da ressonância magnética, que a gente mostra nessa intensa captação do PSMA.
Uma outra alteração que temos que ter bastante cuidado é a cápsula cirúrgica. Muitas vezes essa cápsula cirúrgica pode ficar um pouco mais espessada, então temos que ter cuidado para não interpretar isso aqui erroneamente como uma lesão. Então temos que reconhecer essas áreas de leve espessamento da cápsula cirúrgica. Também temos as alterações dos plexos venosos periprostáticos e também dos feixes vasculos nervosos. Muitas vezes eles vão correndo aqui perifericamente à próstata e podem fazer alguma compressão, e isso se traduz muitas vezes em restrição à difusão, é um pitfall bem comum. Então temos que ter cuidado para não interpretar incorretamente como uma lesão prostática, ter muita atenção aqui nesses casos. Aqui nesse próximo slide mostrando aqui uma área de restrição à difusão, né? Mas isso aqui é só o local do feixe, do plexo, então temos que ter bastante cuidado para não interpretar isso aqui como uma lesão prostática. Um outro achado que é bastante comum e atrapalha bastante são os nódulos de hiperplasia prostática benignas, né, os nódulos de HPB que se projetam da zona de transição para a zona periférica. Temos que ter bastante cuidado na hora de interpretar esses casos. Uma dica que eu dou é para usarmos bastante as sequências volumétricas isotrópicas, o T2, né? Com as sequências isotrópicas você consegue fazer uma reconstrução e observar direitinho de onde está se originando esse nódulo. Então, nesse caso especificamente, a gente vê que é um nódulo de hiperplasia aqui tranquilo, a gente vê que ele se origina aqui da zona de transição e está projetado aqui na zona periférica. Esse nódulo tem restrição à difusão e você deve classificá-lo como um nódulo de hiperplasia que se originou da zona de transição. Né? Se você vai usar as características desse achado e classificar através do PIRADS, mas lembrando, se for um nódulo de hiperplasia típico, você tem certeza que está se originando da zona de transição, você tem que caracterizar como um PIRADS 2. Se não for isso, você vai usar o PIRADS de forma habitual, usando todos os parâmetros ali que a gente tem das sequências dominantes, das sequências secundárias, para classificar de forma correta o PIRADS da alteração. Então, fico por aqui, queria agradecer a atenção de todos mais uma vez. Obrigado.